Obrigado, presidente Mão Branca. Subo à tribuna uma obrigação cívica de relatar uma viagem importante que meu partido me pediu que eu fizesse no dia 25 e 26 de março ao Chile. Fui participar de um seminário internacional sobre drogadição. A mestra do seminário, Norma Wolkoff, que está nas páginas amarelas da Veja nessa semana, bisneta de Leon Trotsky, e que dirige o maior programa do mundo de reabilitação de jovens drogados, que é o programa americano, presidente da NAIDA, que ela é. Junto com Eduardo Calina, um médico psiquiatra argentino reconhecido no mundo inteiro como uma grande autoridade, com Rodolfo Chandia, e fui procurar saber, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, por que é que essa tragédia do crack no Brasil é tão forte, por que está destruindo a sociedade brasileira. E lhes perguntei por que o crack inalado como fumaça faz esse efeito devastador, enquanto o introduzido pela veia, que é a via de acesso ao corpo humano que nós médicos mais prezamos, oferece menos perigo e um efeito menor. E eles me explicaram, senhor presidente, com um exemplo. Me disseram: coloque-se numa sala como se estivesse nesse plenário com 70 ou 75 pessoas presentes. Cada uma ocupa 1 metro quadrado. Essa é a área que a fumaça atinge no pulmão no mesmo instante. São 300 milhões de alvéolos pulmonares atingidos. Essa cocaína impura, suja, mas cocaína, chega ao cérebro, senhor presidente, em 8 segundos e faz um efeito devastador. Provoca uma euforia como nenhuma outra via de acesso pode dar à cocaína. E quem usa isto tem essa euforia intensa reduzida rapidamente, em questão de minutos, e precisa de outra dose. Esse desejo da dose, que nós no Brasil chamamos de fissura, os americanos e o resto do mundo chamam de craving, que é um desejo obsessivo de nova dose. Pela nova dose, o jovem mata, o jovem se suicida, o jovem agride, o jovem destrói a nossa sociedade. Quantos brasileiros temos nisso? Neste affair, nesse episódio, quantos temos de viciados? 1 milhão, senhor presidente. Se não os tratarmos, nenhum sobrevive. Os cientistas são enfáticos: é impossível sobreviver ao uso continuado do crack. Destrói o cérebro, destrói o pulmão, destrói o coração, destrói tudo, principalmente a mente, e todos são unânimes em dizer: destrói a alma, destrói o espírito de quem usa. E lhes perguntei: qual é a chance que nós temos de curar um jovem com crack? E a resposta foi muito dura para mim, ex-ministro da Saúde desse país: todas as chances, se vocês corrigirem os erros que estão cometendo. Que erros? Perguntei-lhes. Vocês tratam o crack como um problema social e ele é um problema médico. É preciso internar o usuário e eles nos dão o prazo, 15 dias no mínimo, para substituir a cocaína por antidepressivos modernos que inutilizem o desejo, o craving pela cocaína novamente. Aonde? Longe de sua casa de preferência. Na Argentina, nos Estados Unidos, internação compulsória judicial. No Brasil, senhor presidente, todos os juízes e promotores, e eu tenho os depoimentos no meu laptop, com os depoimentos por e-mail, todos dizem, os juízes e os promotores, que mesmo com ordem judicial, o médico que vai internar o paciente exige que ele assina ou diga que é de livre e espontânea vontade. O Brasil só interna um usuário de crack se ele declarar que é de livre e espontânea vontade. Mas, senhor presidente, ele não tem capacidade
para discernir isso. Não tem a capacidade psicológica, psiquiátrica de tomar essa decisão. Então é preciso, e eu apelo ao meu amigo ministro Temporão, que esclareça isso aos juízes e aos promotores. Aonde está essa norma do Ministério da Saúde que exige que seja de livre-arbítrio do usuário que não tem condições de exercer seu livre-arbítrio? É o primeiro passo. Os passos seguintes, organizar o país como se organizaram os demais países, é essencial, e eu proponho a essa casa que a comissão geral, que se instala dentro de poucos dias para tratar do assunto, origine uma frente parlamentar de reabilitação para os drogados em crack no Brasil. É nosso dever, senhor presidente. Nós estamos cometendo um erro de abordagem, um erro de tratamento, precisamos corrigir, apesar de reconhecer o esforço do governo brasileiro em esse assunto. É preciso corrigir essa malévola atitude de médicos e diretores de clínicas que não aceitam, mesmo com ordem judicial, a internação de um paciente drogado em crack. E lhes digo com meus conhecimentos de médico, de pediatra, de ex-ministro, é impossível salvar um usuário de crack que não seja internando e substituindo a cocaína por antidepressivos modernos até que ele perca esse nefasto craving que se fala. Então, o meu apelo que eu faço à casa: precisamos nos unir, precisamos unir forças, fazer com que o Ministério mude essa atitude e nós nos organizemos desde a base, desde as nossas comunidades locais até a presidência da República, para combater o mal do século, não, senhor presidente, o mal da história. Estamos perdendo 1 milhão de jovens do Brasil porque estamos de braços cruzados. Obrigado, senhor presidente.